A Arte da Prudência, de Baltasar Gracian. Ao leitor. Nem leis ao justo nem conselhos ao sábio, mas jamais alguém soube o suficiente para si mesmo. Uma coisa has de perdoar-me e outra de agradecer-me, dar o nome de oráculo a este compêndio de acertos do bem viver, pois assim o é por sentencioso e conciso, oferecer-te de uma só vez todos os 12 Graciãs. Tão estimado é cada um deles, que o discreto mal chegou a ver-se na Espanha, enquanto na França fez sucesso traduzido em sua própria língua, e impresso em sua corte. Sirva ele a razão como memorial no banquete dos seus sábios, além de registrar os pratos regados à prudência a serem servidos nas demais obras, para distribuir o prazer de maneira genial. Extraída dos aforismos que se discorrem nas obras de Lourenço Gracian. 1. Tudo está no ponto certo, e ser pessoa ilustre é o ponto mais alto. Mais se requer hoje de um sábio que antigamente de 7, e mais se necessita para tratar com um único homem nestes tempos que com todo o povo nos tempos passados. 2. Gênio e engenho. Os dons de um homem apoiam-se em dois eixos, um sem o outro traz apenas meia felicidade. A compreensão não basta, é preciso o gênio. O fracasso do tolo está em desconsiderar sua própria condição, posição, origem e amizades. 3. Manter a indefinição. A surpresa do êxito provoca admiração. Revelar logo a estratégia não traz utilidade nem prazer. Não a revelar mantém incerteza, sobretudo nos temas importantes, e isso causa expectativa geral. A presença do mistério preserva em tudo seu caráter arcano e provoca reverência. Mesmo para fazer-se entender deve-se evitar a franqueza total. Assim também, mesmo no bom trato, não se deve mostrar a outros o que é íntimo. A prudência do silêncio é o refúgio da sensatez. A decisão declarada não traz respeito e expõe-se à crítica, e se o resultado for negativo, a infelicidade será dupla. Imite, pois, o proceder divino e mantenha todos em alerta. 4. O saber e a coragem formam juntos a grandeza. Por serem eles imortais, propiciam a imortalidade. A grandeza do homem está no que ele sabe, e o sábio tudo pode. Um homem sem saber é um mundo às escuras. Argúcia e fossa, olhos e mãos. Sem coragem, a sabedoria é estéril. 5. Fazer-se necessário. O que faz sagrada uma imagem não é a arte de quem a cria, mas a fé de quem a adora. O homem sagaz mais quer quem dele necessite do que quem vem agradecer-lhe. Fiar-se no agradecimento corriqueiro é roubar a nobreza da esperança, pois ao passo que a memória da esperança perdura, a do agradecimento é curta. Mais se obtém da dependência de outrem que da sua cortesia. Quem já bebeu a água dá as costas à fonte, e a laranja espremida passa de ouro a lodo. Fim da dependência, cessa a reverência, e com ela a estima. A primeira lição da experiência é manter sempre a dependência e não satisfazê-la por completo, mesmo diante de um rei. Mas nunca se deve chegar ao extremo de calar-se para induzir outrem ao erro, nem tornar irremediável o dano alheio para o proveito próprio. 6. Atingir a perfeição. Ninguém nasce perfeito. A cada dia busca-se a perfeição, seja pessoal, seja profissional, até atingir-se a plenitude dos dotes e virtudes, reconhecida pelo apuro do gosto, pelo brilho da inteligência, pela maturidade do juízo, pela depuração da vontade. Aos que nunca chegam à realização plena, porque sempre lhes falta algo, outros tardam em alcançá-la. O homem realizado, sábio no falar e sensato no agir, é admitido e mesmo desejado no seleto círculo dos prudentes. 7. Não brilhar mais que o superior. Toda vitória causa ódio, e a de um homem sobre o seu superior ou é tola, ou fatal. A superioridade alheia é sempre detestada, e mais ainda pelo superior hierárquico. O sábio oculta suas vantagens menores e esconde a beleza com um toque de desalinho. Bem está quem se deixa superar em riqueza ou em temperamento, mas ninguém gosta de ser superado em inteligência, e muito menos um soberano. Esse é o maior dos atributos e, assim, qualquer crime contra ele é de lesa majestade. O soberano quer sê-lo no que mais importa. O príncipe gosta de ser ajudado, mas não sobrepujado. O conselho que recebe deve ser visto como um auxílio à memória e não como uma percepção que nunca lhe ocorreu. Os astros nos ensinam essa sutileza, pois, embora brilhantes e filhos do sol, nunca se atrevem a rivalizar com ele. 8. Nunca se entregar à paixão.
Não há domínio maior que o que se exerce sobre si próprio e sobre os seus afetos. Essa é a marca mais sublime da nobreza do espírito, e sua própria superioridade livra o homem de sujeitar-se às impressões vulgares. Isso equivale a um triunfo do livre-arbítrio sobre o capricho. E se a paixão vier a ocupar o espaço pessoal, que não se atreva a estender-se ao ofício, e menos ainda se ele for de relevo. Esse é o modo culto de evitar desgostos e de proteger a própria reputação. 9. Desmentir os defeitos de seu país. A água recebe as boas e as más qualidades dos caminhos por que passa, e o homem azeda da região em que nasce. Uns devem mais do que outros à sua terra natal, se lá o ar for mais propício. Não há nação, mesmo entre as mais cultas, que não tem algum defeito original que seus vizinhos logo apontam, por consolo ou por cautela. É uma vitória do homem hábil corrigir, ou ao menos esconder, esses desdouros. Consegue-se assim o renome glorioso de ser único entre os compatriotas, pois a ausência do defeito comum é tão mais valorizada quanto menos esperada. Também existem os defeitos de linhagem, condição, ocupação e idade que, quando coincidem em uma única pessoa e não são evitados nem combatidos, produzem um monstro intolerável. 10. Fortuna e fama. O que uma tem de inconstante tem a outra de firme. A primeira é para o viver, e a segunda é para o depois. A primeira é para suplantar a inveja, e a segunda é para evitar o esquecimento. A fortuna se deseja e talvez possa ser ajudada, a fama se conquista com esforço. O renome nasce da virtude, a fama foi a irmã dos gigantes. Ela acompanha os extremos, monstros abomináveis ou prodígios dignos do maior aplauso. 11. Aliar-se àqueles com quem se pode aprender. O trato amigável deve ser escola de boa educação e de conversação culta, fazendo dos amigos professores, conjugando a utilidade do aprendizado com o gosto de conversar, alternando a fruição com o entendimento, obtendo com o que se diz a recompensa do aplauso, com o que se ouve, o aprendizado. Normalmente, o que nos leva aos outros é a nossa própria conveniência. O prudente frequenta as casas dos mais destacados, cenários de grandeza e não palácios de vaidades. Há homens notáveis que, ademais de serem oráculos de toda a grandeza, com seu exemplo e seu fino trato, compõem com os que os cercam uma academia de sabedoria e elegância. 12. Natureza e arte, matéria e obra. Não há beleza sem ajuda nem perfeição que não leve à barbárie se não contar com a arte, o mal ela socorre, e o bom ela aperfeiçoa. Se a natureza nos abandona, recorramos à arte. Sem ela, o melhor talento é inculto, e sem cultura falta-lhe a metade dos dotes. Sem a arte todo homem parece tosco. Toda perfeição requer polimento. 13. Agir com intenção, seja ela a segunda ou a primeira. A vida do homem é uma luta contra a malícia dos outros homens. O astuto luta por meio de estratagemas da intenção. Nunca mostra fazer o que quer fazer e sempre age disfarçadamente. Aponta um alvo, mas apenas para iludir. Aparenta uma intenção para atrair a atenção do adversário, logo, porém, muda a direção e vence pela surpresa. Mas o homem inteligente previne-se também com reflexões contra a astúcia do rival, percebe o oposto do que ele lhe mostra e reconhece logo qualquer falsidade. Deixa passar a primeira intenção e espera pela segunda, ou mesmo pela terceira. Amplia a simulação se ela é percebida e passa a usar a verdade para enganar, altera o jogo alterando a estratégia e faz da sinceridade o artifício colocando agora, na franqueza, a sagacidade. E persiste na observação e na perspicácia, percebe as sombras envoltas na luz, decifra a intenção oculta na própria singeleza. Assim é o combate furtivo da serpente contra a clareza dos raios de Apolo. 14. A realidade e a maneira. Não basta a substância, requer-se também a circunstância. Os maus modos tudo estragam, até mesmo a justiça e a razão. Os bons modos tudo realizam, suavizam o não, adoçam a verdade, embelezam o envelhecimento. A maneira tem grande ação sobre a realidade, e o comportamento despretensioso é o ornamento da vida, conquista os espíritos e leva tudo a bom termo. 15. Cercar-se do auxílio da inteligência. A felicidade do poderoso é estar acompanhado de homens valentes e inteligentes, capazes de evitar-lhe todo o problema causado por sua própria ignorância e de livrá-lo de toda dificuldade.
Saber servir-se de sábios tem grandeza singular, superior à barbárie de Tigrano. Uma nova maneira de dominar e bem viver é ter o serviço daqueles que a natureza fez superiores. A vida é curta, o aprendizado é longo, e sem sabedoria não há vida digna. É, pois, de notável acerto estudar sem esforço, aprender muito de muitos e recolher a sabedoria de todos. Assim, por sua boca falarão todos os sábios que o precederam e ganhará fama como oráculo graças ao trabalho alheio. Feita a escolha do tema, os servidores lhe propiciarão a quintessência do saber. E aquele que não puder receber a sabedoria como serviço, que o faça por meio das amizades. 16. O saber e a boa intenção. Em conjunto, ambos asseguram fecundos acertos. O bom entendimento aliado ao mau propósito resulta em monstruosas violências. A intenção malévola é o veneno da perfeição, e quando tem o apoio do saber é mais sutil seu malefício. Infeliz é a inteligência que se dedica à maldade. A ciência sem o bom juízo é loucura redobrada. 17. Variar no modo de agir. Não se deve agir sempre de um mesmo modo, para intrigar a atenção, e mais ainda em ambiente adverso. Mostrar sempre a real intenção torna-a previsível e possibilitará as ações de seus adversários para frustrar seus objetivos. É fácil matar em voo a ave que mantém sempre o mesmo rumo, mas não a que o altera. Mostrar sempre a segunda intenção põe a estratégia a descoberto já na segunda ocasião. A malícia está à espreita, e é preciso ter grande sutileza para suplantá-la. O bom jogador nunca move no tabuleiro a peça que o adversário espera, e menos ainda que ele próprio deseja mover. 18. Aplicação e talento. Não há superioridade sem o concurso harmônico de ambos. Mais consegue o medíocre aplicado que o bem dotado negligente. A reputação se faz à custa de trabalho. Pouco vale o que pouco custa. Alguns não são capazes de se aplicar nem mesmo às tarefas mais simples. Recusar ser eminente em uma ocupação vulgar para ser medíocre em outra mais alta é compreensível, mas contentar-se em ser medíocre no trabalho vulgar quando se pode ser excelente no mais alto não tem desculpa. É preciso, pois, ter engenho e arte, mas o que coloca o selo é a aplicação. 19. Não despertar demasiada expectativa. Tudo o que é muito celebrado antes não chega à plena realização depois. O que a realidade mostra nunca chega a alcançar o que dela se esperava, porque imaginar a perfeição é fácil, e muito difícil é consegui-la. A imaginação casa-se com o desejo, e juntos ambos concebem sempre muito mais do que a realidade permite. Por maior que seja a excelência, ela não basta para alcançar o pretendido, e os que se deixaram enganar pela expectativa exagerada desencantam-se com o resultado. A esperança é a grande falsificadora da verdade e deve ser corrigida pela moderação para que a fruição supere o desejo. A expectativa inicial deve despertar curiosidade, mas sem comprometer o objeto final. O melhor é quando a realidade supera o prometido e esperado. Essa regra não se aplica ao mal, pois, quando se exagera a expectativa do infortúnio, a realidade, quando chega, é aplaudida, e o que se temia como desastroso chega a parecer tolerável. 20. O homem e seu século. As pessoas de mérito eminente dependem do tempo em que vivem. Nem todos obtêm o que merecem, e muitos, mesmo quando logram, não conseguem usufruir da recompensa. Alguns mereceriam melhores tempos, pois nem sempre triunfa o que é bom. As coisas do mundo têm sua época, e mesmo os mais eminentes estão sujeitos às condições de seu tempo. Mas os conceitos da sabedoria são eternos e têm sempre o consolo de que, se este não é o seu século, muitos outros o serão. 21. A arte de ser venturoso. A aventura tem regras, pois, para o sábio, nem tudo é obra do acaso, ela pode ser auxiliada pelo empenho. Alguns se contentam em colocar-se alegres e expectantes às portas da deusa da fortuna, esperando que ela as abra. Outros, mais sensatos, seguem adiante, valendo-se de sua audácia que, com coragem e virtude, pode atrair e ensejar a sorte em seu favor. Mas para o bom pensador não há outro caminho senão o da virtude e da atenção, porque não há sorte sem prudência nem infortúnio sem precipitação. 22. Homem de amplo saber. A conversação elegante é a arma do homem ativo, pois o mantém a par de tudo o que ocorre. Buscar mais a informação do que a intriga, dispor de abundantes ditos espirituosos e galantes e sabê-los empregar oportunamente é a sua munição,
pois às vezes uma observação jocosa ou um gesto vale mais do que uma lição solene. A arte de saber conversar pode valer mais do que o conjunto de todas as artes consagradas. 23. Manter-se imaculado. Esse é o signo da perfeição. Poucas pessoas são livres de defeitos, morais ou físicos, e por vezes afeiçoam-se a eles e os cultivam, quando não seria difícil corrigi-los. Ao observador honesto é pesaroso ver que um defeito, por pequeno que seja, afeta o ar de uma pessoa de sublime talento, pois basta uma só nuvem para esconder por completo o sol. São máculas da reputação às quais a malevolência alheia dá realce. Suma destreza requer-se para apagá-las, como César soube cobrir com lauréis sua calvície. 24. Moderar a imaginação. Corrigi-la por vezes e ajudá-la em outras é o caminho da felicidade e o reforço da sensatez, pois ela pode ser uma tirana, ao não se contentar com a mera especulação, mas sim assenhorear-se da vida, tornando-a feliz ou infeliz, segundo seus próprios impulsos. A uns ela só traz penas e torna-se algoz dos tolos. A outros propõe felicidades e aventuras com alegre inconsequência. Tudo isso ela pode fazer se não for freada pela razão e pela prudência. 25. Ser bom entendedor. Saber discorrer sobre um tema costumava ser a arte das artes, mas já não basta, é preciso adivinhar, sobretudo em matérias sensíveis. Quem não for bom entendedor não pode ser bem entendido. Há os falsos videntes para as emoções confusas e os que têm olhos de lince para descobrir intenções recônditas. As verdades que mais nos importam vêm sempre em meias palavras, e só os mais atentos as compreendem bem, redobrando a cautela no que parece favorável e soltando as rédeas no que for odioso. 26. Encontrar o ponto fraco de cada um. A arte de manejar a vontade alheia mais consiste em habilidade que em determinação, trata-se de saber como penetrar no espírito da outra pessoa. Não há vontade sem que haja uma paixão que a determine, a qual varia segundo a natureza de cada um. Todos são idólatras, uns do afeto, outros do interesse e a maioria do prazer. Portanto, conhecer bem os ídolos que motivam os indivíduos e identificar o impulso efetivo em cada caso é como possuir a chave da vontade do próximo. É preciso explorar o maior motivador, que nem sempre é o mais elevado e sim o mais baixo, porque no mundo há mais pessoas desregradas que disciplinadas. Primeiro é necessário conhecer o caráter verdadeiro da pessoa para então tocar-lhe o ponto fraco e atingi-la na sua paixão mais forte para derrotá-la, infalivelmente. 27. Preferir o que é intenso ao que é extenso. A perfeição não está na quantidade e sim na qualidade. Tudo o que é bom é sempre raro, e o que é abundante é vulgar. Mesmo entre os seres humanos, gigantes muitas vezes passam por anões. Alguns apreciam os livros por sua corpulência, como se houvessem sido escritos mais para estimular os braços que a mente. O que é extenso nunca ultrapassa a mediocridade por si só, a sina dos universalistas é não se distinguirem em nada por quererem distinguir-se em tudo. O intenso, ao contrário, dá eminência e faz heróis, se a matéria que estudam é sublime. 28. Não ser vulgar em nada. Sábio e de bom gosto é aquele que não busca agradar a todos. Aplausos vulgares não o satisfazem. Outros são camaleões da popularidade, que se nutrem do hálito dos vulgares e desprezam a brisa suavíssima do mar. No que concerne ao discernimento, não é bom se deixar levar por pretensos milagres populares, que são simples charlatanices para os tolos, trocando a advertência séria pelo aturdimento banal. 29. Ser sempre correto. É preciso estar sempre do lado da razão e com tal firmeza de propósito que nem a paixão vulgar nem a tirania da violência possam desencaminhá-lo. Mas quem será essa fênix da retidão? Poucos cultivam a integridade. Muitos a celebram, mas não a respeitam, outros a seguem, mas só até que chegue o temor, quando, então, os falsos a negam e os políticos apenas a simulam. Ela não se orienta pela amizade, pelo poder nem pelo interesse próprio, e aí está o perigo maior de desconhecê-la. Os astutos a interpretam com sofismas para afastar-se dela e invocam contra ela razões de Estado. Mas o homem íntegro considera a dissimulação como uma traição, confia mais na tenacidade que na sagacidade, põe-se sempre ao lado da verdade, e se afasta de outros, não o faz por ser inconstante, mas sim porque eles abandonaram antes a razão. 30. Nunca se dedicar a ocupações esdrúxulas. Isso traz mais desprezo que prestígio.
São muitas as seitas fundadas com base no capricho, e o homem sensato deve fugir de todas. Há gostos extravagantes que abraçam tudo que os sábios repudiam. Os que os seguem cobiçam todo tipo de singularidade, mas se isso os torna conhecidos é mais por motivo de riso que de respeito. Mesmo ao buscar a sabedoria, o homem atento deve evitar a afetação para fugir ao ridículo de dedicar-se a atividades que atraem o desprezo geral. 31. Buscar os afortunados e evitar os desditosos. A infelicidade é geralmente crime de estultícia, e não há contágio mais perigoso que o trazido pelos infelizes. Jamais se deve abrir a porta para o menor dos males, pois atrás dele virão outros, muitos e maiores. A melhor arma do jogo é saber descartar. Mais vale a carta baixa que vence a mão atual que a carta alta que venceu a anterior. Em caso de dúvida, o aconselhado é acercar-se dos sábios e prudentes, pois, mais cedo ou mais tarde, eles encontrarão aventura. 32. Ser conhecido por dar contentamento. Para os que governam é muito bom agradar os servidores e conquistar as boas graças de todos. Esta é a maior vantagem do mando, poder fazer o bem mais que qualquer outro. Amigos verdadeiros são os que se unem pela própria amizade. Do outro lado estão os que se empenham em não contentar ninguém, e não porque isso lhes custe trabalho e sim pelo simples exercício da maldade, frontalmente opostos que são a bondade divina. 33. Saber subtrair-se. Se saber dizer não é uma grande lição da vida, maior ainda é a de saber dizer não a si próprio, aos negócios, às personalidades. Há atividades secundárias, verdadeiras traças do tempo precioso, e melhor é não fazer nada que praticá-las. Ao homem astuto não basta não ser intrometido, pois também é necessário que outros não se intrometam com ele. Não se pode dar-se tanto a todos que não se possa dar nada a si próprio. Mesmo dos amigos não se deve abusar, nem se deve pedir deles mais do que estejam dispostos a dar. Tudo em excesso é nocivo, sobretudo no tratamento com os demais. Essa sensata temperança ajuda a conservar melhor a boa relação com todos e a preservar os bons contatos e a estima, assim como a manter inalterado o respeito. A liberdade de escolha deve sempre ser exercida de modo a que nunca se peque contra o bom gosto. 34. Conhecer sua melhor qualidade. Esse é o dote relevante, que deve ser cultivado para ajudar os demais. Todos conseguiriam alcançar a eminência em algum setor se conhecessem o seu verdadeiro talento. Identifique a sua melhor qualidade e desenvolva-a com pertinácia. Uns se destacam pelo julgamento, outros pela coragem, e a maioria desperdiça o seu melhor e em nada obtém a superioridade. Quem logo se deixa atrair pela paixão tarde percebe a desilusão. 35. Avaliar as questões com cuidado. Estime com rigor as coisas que mais importam. Os tolos se perdem por não pensar, não chegam a avaliar as coisas nem mesmo pela metade, e, como não percebem nem o dano nem o proveito que existem nelas, tampouco sabem aplicar bem seu próprio esforço. Alguns dão importância exagerada ao que pouco importa, e pouca ao que é valioso, fazendo sempre a ponderação equivocada. Muitos nunca perdem o juízo porque não o têm. Há coisas que devem ser observadas com todo cuidado e conservadas no interior da mente. O sábio põe atenção em tudo, mas só cava onde está o ouro. Pensa se ainda pode haver mais e dá mais valor à reflexão que à apreensão. 36. Avaliar a sorte. Para a ação e para o propósito mais importa captar o sentido das coisas externas que conhecer o próprio temperamento. Tolo é quem, aos 40 anos, pede a Hipócrates que lhe cuide a saúde, e ainda mais quem recorre a Sêneca para ter juízo. Reger a sorte é uma grande arte, seja esperando-a, pois ela aprecia fazer-se esperar, seja colhendo-a quando ela se mostra, pois ela vem e vai e seu comportamento é imprevisível. Quem for por ela bafejado deve prosseguir com destreza, pois ela aprecia os ousados e também, como mulher galante, os jovens. Já o desafortunado deve retirar-se para não dar ensejo a uma dupla decepção. Avante vai o vitorioso. 37. Decifrar e saber usar as farpas e insinuações. Esse é o ponto mais delicado do convívio humano, o mais fino mensageiro das sutilezas do coração, para sondar profunda e sorrateiramente o ânimo de outra pessoa. Há farpas maliciosas e audaciosas, impregnadas com as ervas da inveja e o veneno da paixão, raios imperceptíveis que nos subtraem a graça e a estima.
Muitos perdem as relações com os mais altos, feridos por farpas vindas de gente que não se deixa abalar nem com uma torrente de malevolência vulgar. Há outras insinuações que, sendo favoráveis, atuam da maneira oposta, apoiando e confirmando a reputação. Mas, em proporção à destreza com que esses raios são lançados, devem eles ser vistos com cautela e atenção, pois assim as defesas estarão em alerta e o golpe previsto se frustrará sempre. 38. Deixar o jogo enquanto se tem a vantagem. Uma bela retirada vale tanto quanto uma brava ofensiva. O bom jogador conquista aí o seu renome, preservando suas vitórias, quando bastantes, e retirando-se do jogo. A felicidade contínua é sempre duvidosa. Mais segura é interpolada, com um sabor agridoce, que valoriza a fruição. Quanto mais se acumulam os frutos da sorte, maior é o risco de que deslizem ladeira abaixo. A brevidade do gozo muitas vezes compensa-se com a sua intensidade. A sorte se cansa de levar sempre às costas a mesma pessoa. 39. Observar o ponto certo das coisas e saber colhê-las. As obras da natureza chegam todas à sua completa perfeição, até então, vão em ascensão, a partir de então, vão em queda. Já as obras de arte, poucas são as que chegam aos limites da perfeição. É marca de excelência saber reconhecer quando o ponto máximo é atingido. Nem todos podem e nem todos que podem conseguem. Mesmo nos frutos da inteligência existe esse ponto ótimo e é preciso conhecê-lo para conseguir-se o melhor. 40. Fazer-se amar por todos. Já é muito obter a admiração geral, mas ainda conseguir a estima, o que requer algo de estrela e muito de empenho. O bom caminho começa pela admiração e chega à estima. Embora se creia que seja fácil ganhar o afeto tendo ganho o respeito, a excelência dos dotes não basta. Requer-se para a benevolência a beneficência, fazer o bem de todos os modos, com boas palavras e boas obras, amar para ser amado. A cortesia é o maior trunfo político das grandes personalidades. Primeiro dedicar-se aos atos e depois às palavras, da folha da espada às folhas dos livros, pois a glória dos escritores é eterna. 41. Nunca exagerar. Não se deve falar com superlativos, tanto para não se expor a ofender a verdade quanto para não comprometer a sobriedade. Os exageros são prodigalidades subjetivas e constituem indícios de falta de bom gosto e de equilíbrio no julgamento. As louvações despertam vivamente a curiosidade e aguçam a inveja. Se não corresponderem a um juízo honesto, como normalmente acontece, a opinião comum volta-se contra a mistificação e denigre o celebrado e quem o celebrou. O homem prudente contém-se e prefere pecar por falta que por excesso. As pessoas eminentes são raras, e os elogios devem também ser poucos. O exagero é uma forma de mentira, e com ele perde-se o crédito dado ao bom gosto, que é valioso, e o de ser bom entendedor, que vale ainda mais. 42. O domínio natural. Eis aí uma força secreta que dá superioridade e que não deriva de artifícios e normas e sim da própria natureza. Todos se sujeitam a ela e reconhecem o vigor íntimo da autoridade nata sem sequer atinar como ou porquê. Esses gênios dominantes, reis por mérito e leões por privilégio nato, capturam os corações e as vozes dos que os cercam, por gerar neles puro e simples respeito. Quando abençoados com outros dons, tornam-se grandes chefes, pois conseguem mais com um gesto que outros com todo o seu esforço. 43. Sentir como os sábios e falar como o povo. Ir contra a corrente expõe a derrotas e perigos. Só Sócrates podia fazê-lo. A dissensão é vista como ofensa porque implica a reprovação do julgamento alheio. Os descontentes multiplicam-se, seja pela própria posição posta em questão, seja pelo apoio que ela recebia. A verdade é de poucos, e o engano é comum e vulgar. Não se pode julgar um sábio pelo que diz na praça pública, pois não fala ali com sua voz e sim com a da estultícia geral, por mais que sua mente pense o oposto. O homem sensato evita tanto refutar quanto ser refutado. Seu julgamento pode ser de censura, mas ele evitará divulgá-lo. A opinião é livre e não deve ser violentada. Ele se retira ao silêncio sagrado, e se comentários faz, é para poucos e sensatos. 44. Mostrar afinidade com grandes homens. É dom de herói dar-se com heróis, prodígio da natureza, misterioso e benéfico.
Há parentescos entre corações e entre temperamentos, e a ignorância vulgar atribui seus efeitos à magia. Essas afinidades não cessam na estima e estendem-se à benevolência e à confiança mútua, são persuasivas sem precisar recorrer às palavras e obtêm resultados sem recorrer ao empenho. A simpatia pode ser ativa ou passiva, e ambas são mais felizes na medida em que sejam mais sublimes. Deve-se ter grande habilidade para conhecê-las, distingui-las e bem usá-las, pois nada resulta bem sem que ocorra esse misterioso encontro de vontades. 45. Usar, sem abuso, as vias indiretas. As intenções mais íntimas não devem aparecer nem transparecer. Todo artifício deve manter-se oculto, porque causa suspeitas, e revestir-se de cautela, porque gera ódios. O engano está em toda parte, redobre-se, pois, a cautela, sem, contudo, aparentá-la, para não gerar desconfiança. A suspeita provoca a vingança e desperta males nem sequer imaginados. A precaução no comportamento tem grande valor na ação. Não há conselho melhor do que esse. A perfeição dos atos deriva da maestria com que são praticados. 46. Moderar a antipatia. Pode acontecer que sintamos ódio gratuitamente, antes mesmo de formar juízo. E por vezes essa aversão banal ousa referir-se a pessoas eminentes. É necessário contê-la com bom senso, pois não há maior descrédito que o que decorre de odiar os que merecem respeito e amor. Aquilo que a simpatia para com os heróis gera de proveito, a antipatia destrói. 47. Fugir das dificuldades. Esse é um dos cuidados primordiais da prudência. A distância a percorrer é sempre grande nos grandes cenários, assim como nos grandes negócios. O caminho é longo até que se possa chegar ao seu fim. Por isso os sensatos evitam comprometer-se, uma vez que é mais fácil evitar uma situação de perigo que se sair bem dela. É mais prudente evitar uma decisão que tomá-la com incerteza, não se empenhar para não se despenhar. Há pessoas que, por gênio ou por origem, envolvem-se em tudo precipitadamente. Mas quem tem por guia a luz anda sempre com cautela, prefere evitar a luta que vencê-la. E como sempre há um tolo imprudente, deve-se evitar ser o segundo. 48. Homem profundo. O interior sempre é maior que o exterior em tudo. Há pessoas de fachada como casas inacabadas, sem fundos, com entrada de palácio e cômodos de choça. Tais pessoas não têm nada para oferecer, e a própria conversação termina com a saudação inicial. Elas se exibem nas cortesias como cavalos sicilianos e logo cessam os movimentos, pois as palavras se esgotam onde não há conceitos. Essas pessoas enganam apenas os que só enxergam as aparências. Mas não iludem o astuto, que olha o interior e o vê vazio. 49. Homem judicioso e penetrante. Ele exerce domínio sobre os objetos, mas não permite que os objetos o dominem. Examina com rapidez as maiores profundidades, sabe dissecar uma pessoa ou um problema com perfeição anatômica e é capaz de compreender e avaliar a sua essência. Com poucas observações decifra suas maiores intimidades. Arguto ao julgar, astuto ao conceber, judicioso ao inferir, tudo descobre, tudo percebe, alcança e compreende. 50. Nunca perder o respeito a si próprio. Não se deve jamais ser condescendente consigo mesmo. Que a sua inteireza seja a norma de sua retidão e se deva mais à severidade da sua autocrítica que a todos os preceitos externos. Abstenha-se de cometer impropriedades e façam mais por temor à sua própria censura que ao rigor da autoridade alheia. Quando se respeita a própria honra não se necessita ter Sêneca como preceptor. 51. Homem de boas escolhas. A maior parte das coisas depende desse fator, que pressupõe bom gosto e um julgamento absolutamente imparcial. O estudo e a engenhosidade não bastam. Não há perfeição sem seleção, o que implica dois proveitos, o de poder escolher e o de escolher bem. Muitas pessoas de engenho fecundo e sutil, de juízo agudo e rigoroso, estudiosas e bem informadas perdem-se no momento da escolha, preferem sempre o pior e parecem mesmo inclinar-se para o erro. Saber escolher é uma das maiores dádivas dos céus. 52. Nunca perder o controle. Grande mérito da prudência é nunca perder o controle. Assim agem os homens maiores, com coração de rei, pois o magnânimo dificilmente se comove. As paixões são os humores da alma e qualquer desequilíbrio devido a elas afeta o julgamento.
Se o mal aflorar pela boca, a reputação estará em perigo. Deve-se, portanto, ser sempre senhor de si, para que, na prosperidade, como nas agruras, não se possa jamais ser censurado e sim sempre admirado. 53. Diligência e inteligência. A diligência executa com rapidez o que a inteligência planeja com vagar. A pressa é a paixão dos tolos, que, por não atinar com o que é fundamental, agem com assodamento. Os sábios, ao contrário, pecam por lentidão, pois é da precaução que nasce a exatidão. Por vezes, a ineficiência e a negligência fazem malograr uma iniciativa bem concebida. Agir no tempo certo é fonte de êxito. Age bem quem não deixa o de hoje para amanhã. Augusto conselho, apresse-se com vagar. 54. Homem com brio e sabedoria. Ao leão morto até as lebres atacam, mas com os bravos não se brinca. Quem cede ante o primeiro cederá ante todos. A dificuldade que se poderia superar ao início será maior ao final. O vigor do espírito é maior que o do corpo. É como a espada que se deve ter sempre em sua bainha, pronta para a ocasião certa. É a defesa da pessoa. Mais dano traz o decaimento do espírito que o do corpo. Muitos houve que tinham dotes excelentes, mas que por falta de vigor no coração mais pareciam mortos e acabaram sepultados no obscuro túmulo dos covardes. Não foi sem razão que a natureza colocou a doçura do mel junto ao ferrão da abelha. O corpo tem nervos e ossos, e assim também o espírito não deve ter só brandura. 55. Homem que sabe esperar. Nunca se apressar nem se empolgar. Essa é a marca de um coração que se mantém ao largo. Quem é senhor de si mesmo se loa também dos demais. Deve-se caminhar pelos espaços do tempo rumo ao centro da oportunidade. Uma parada prudente tempera os acertos e amadurece as decisões. A muleta do tempo é mais poderosa que a clava de aço. Deus não castiga com um golpe fatal, mas sim com o passar do tempo. É belo ditado, o tempo e eu enfrentamos qualquer outro duo. A sorte dá o prêmio a quem é paciente. 56. Bons repentes. Eles nascem da presença de espírito, e não conhecem apertos nem transtornos em consequência de sua vivacidade e diligência. Há pessoas que pensam muito e erram tudo, e há os que acertam tudo antes mesmo de pensar. Há muitas situações em que a própria oposição de contrários leva à solução. Aí sejam seres prodigiosos que triunfam no agir repentino e fracassam no que é pensado. O que não lhes ocorre de repente não lhes chega jamais. Essas pessoas vencem por seus maravilhosos reflexos, pela incrível sutileza de seus conceitos e pela eficácia instantânea de suas ações. 57. Mais seguro é o que é pensado. O que é rápido é bom se for bem feito, mas o que logo se faz logo se desfaz e o que dura uma eternidade tarda a outra em ser feito. Só se atenta ao que é perfeito e só permanece o que tem valor. A compreensão aprofundada logra acertos imortais. O que muito vale muito custa. O mais precioso dos metais é o que mais custa fundir. 58. Saber dosar. Não se deve dar atenção a todos por igual nem empregar mais esforço que o necessário. Que não haja desperdício nem de saber nem de poder. O bom caçador não usa mais que o necessário para atrair a presa. Não ostente, pois outro dia faltará quem o admire. Mas conserve sempre novidades para luzir, pois quem a cada dia se renova mantém sempre o interesse vivo e nunca chegam a perceber-se os limites de sua riqueza. 59. Homem de bons desfechos. Namorada da sorte, entra-se pela porta do prazer e sai-se pela do pesar. A atenção, então, deve ser dada ao desfecho, pois mais importante é o sucesso final que as saudações de entrada. É comum que os afortunados tenham começos muito felizes e finais trágicos. A felicidade não está no aplauso inicial que a todos se oferece, mas sim no aplauso final, pois são raros os que deixam saudades. Poucas vezes a sorte acompanha os que saem, o que ela mostra de promissor aos que chegam mostra de descortês com os que se vão. 60. Prudência e bom senso. Alguns já nascem prudentes e iniciam com essa vantagem o caminho da sabedoria. A idade e a experiência vêm depois, para refinar a razão e dar tempero ao julgamento. Essas pessoas repudiam os caprichos como tentações do juízo, sobretudo em questões de Estado cuja importância requer segurança total. Merecem eles governar, ou ao menos aconselhar quem governa.
61. Ser eminente no que é importante. Essa é uma grande singularidade na pluralidade das perfeições. Não há herói que não apresente alguma qualidade sublime, pois a mediocridade não é motivo de aplauso. Nos temas mais importantes, a eminência escapa da comum vulgaridade e ergue-se à categoria de coisa rara. Ser eminente em uma profissão humilde é ser algo no que é pouco. O que se distingue pelo deleite não se eleva à glória. A excelência em matérias superiores gera admiração e acarreta boa vontade. 62. Agir com bons instrumentos. Há quem pense em distinguir-se trabalhando apenas com instrumentos toscos, para deixar evidente sua própria habilidade. Perigosa satisfação que merece castigo fatal. Nunca a qualidade do ministro diminui a grandeza do príncipe. Ao contrário, a glória dos acertos, assim como o peso das críticas, recai sempre sobre o ator maior. A fama sempre acompanha os primeiros. Nunca se diz, ele teve bons ou maus ministros, mas sim ele foi bom ou mau chefe. É preciso, pois, escolher bem os ministros, pois deles depende a celebridade imortal. 63. Excelência da primazia. Em uma ocasião digna de eminência, é duplo o valor de ter-se a primazia, pois entre iguais é grande a vantagem de ser o primeiro. Muitos seriam imortais se outros já não os houvessem precedido. Os primeiros têm o direito primordial à fama e à recompensa, e aos seguintes só lhes resta pleitear o que sobra delas. Por mais que se esforcem, não conseguem se livrar da pecha de serem apenas imitadores. Os grandes gênios sempre encontram maneiras novas para chegar à eminência, desde que saibam escolher bem seus caminhos e tenham a prudência por guia. Com temas novos, os sábios galgam os melhores postos da ordem do mérito. Alguns preferem ser primeiros em categorias secundárias a ser segundos nas primeiras. 64. Saber evitar dissabores. É de proveitosa sabedoria evitar desgostos, e a prudência evita muitos. Ela é a parteira da felicidade e do contentamento. Não se deve dar nem receber notícias mais e sim fechares as portas, a menos que seja do remédio. Há quem só tem ouvidos para doces lisonjas e elogios, outros só se interessam por amargas intrigas, e há também os que não sabem viver sem algum cotidiano de sabor. Tampouco é boa a regra de assumir por toda a vida um problema para dar a outro um prazer ocasional. Nunca se deve pecar contra si próprio para comprazer ao conselheiro que depois se retira. Sempre que para dar prazer a outro for necessário causar desprazer a si, lembre-se da lição de que mais vale que o outro tenha um desgosto imediato que causar a si próprio um duradouro. 65. Gosto apurado. Tanto quanto o espírito, o gosto deve ser cultivado. A força do saber depura a nobreza do gosto e o prazer de sua fruição. Conhece-se a profundidade da cultura pelo refinamento do gosto. Uma grande capacidade requer grandes projetos para realizar-se, assim como os grandes bocados são para os grandes paladares e os temas sublimes são para as personalidades sublimes. As exigências de um gosto delicado geram temor, e mesmo os mais perfeitos temem não satisfazê-las. São raras as capacidades verdadeiramente grandes, e rara é também a sua apreciação. Os gostos se formam com o contato e se herdam com a continuidade, grande sorte tem quem a eles pode chegar. Mas não é correto mostrar desprezo por tudo, e é grande tolice assim proceder, mais ainda quando se age por afetação e não por desprazer sincero. Alguns chegam a desejar que Deus crie um outro mundo com outras perfeições só para satisfazer suas extravagantes fantasias. 66. Atenção para que as coisas lhe saiam bem. Alguns dão mais atenção ao rigor do procedimento que à felicidade do êxito, mas a vergonha do fracasso sempre é maior que o crédito pela diligência mostrada. Quem vence não precisa dar satisfações. A maioria não percebe a força das circunstâncias, mas apenas as vitórias e as derrotas, e assim nunca se perde a reputação quando se alcança o objetivo. O bom resultado é sempre valorizado, mesmo quando os meios de consegui-lo não tenham sido bons, pois contrariar as regrar quando não há outra maneira de sair-se bem é a arte da sabedoria. 67. Preferir ocupações apreciadas. A maior parte das coisas depende da satisfação alheia. A estima está para a perfeição como a água e a luz estão para as flores. Há ocupações que se abrem à aclamação universal e há outras, ainda maiores, de pouca evidência. As primeiras, por ocorrerem à vista de todos, captam a boa vontade das gentes. As últimas,
embora mais raras e primorosas, permanecem em segredo, veneradas mas não aplaudidas. Entre os príncipes, os vitoriosos são celebrados, e por isso os reis de Aragão foram tão aclamados como guerreiros, conquistadores e pessoas magnânimas. O jovem bem posto deve preferir as ocupações célebres, que todos percebam e aplaudam, ficando assim imortalizado. 68. Fazer entender. É melhor contar com a inteligência que com a memória. Por vezes é preciso dar lembretes, em outras é preciso dar advertências. Alguns deixam de fazer coisas boas e oportunas por não pensarem sobre elas. É útil então o conselho amigo para que vejam o que mais convém. Uma das maiores vantagens da mente é a capacidade de entender o que é mais importante. Quando falta isso, deixam de ser feitas muitas coisas boas. Quem tem a luz que acenda, e quem não a tem que a peça, o primeiro com vagar, o segundo com urgência, ao menos para abrir caminho. Essa noção é importante sobretudo para o interesse de quem dá o conselho. E quando sua ação não for bastante, deve reforçá-la com tato. Se a primeira resposta for um não, use sua habilidade na busca do sim. Muitas vezes não se conseguem as coisas porque não se tentou consegui-las. 69. Não ceder a um humor vulgar. Grande homem é o que não se sujeita a impressões passageiras. Refletir sobre si próprio é uma questão de prudência, conhecer suas próprias inclinações e mesmo ir ao outro extremo para encontrar o equilíbrio entre a arte e a natureza. O autoconhecimento é o caminho do aperfeiçoamento, pois existem monstros da impertinência, sempre levados pelos caprichos e variando de sentimento segundo o humor arrastados perenemente por esses desequilíbrios, vivem na contradição. Esse excesso não só afeta a vontade como também o juízo. 70. Saber recusar. Nem tudo deve ser concedido, nem a todos. Saber negar é tão importante quanto saber dar, e mais ainda para os que têm poder. Lembre-se da máxima: mais vale o não de alguns que o sim de outros, pois um não gentil satisfaz mais que um sim ríspido. Há muitos que têm sempre um não à boca e com isso semeiam o descontentamento. Para eles, o não vem sempre primeiro, e mesmo que depois tudo concedam, já não ganham a estima por causa do dissabor inicial. Não se deve pronunciar um não rotundo, pois o desapontamento deve vir aos poucos. Nem se deve negar tudo a quem pede, porque assim se desfaz a relação de dependência. Que permaneçam resquícios de esperança para temperar o amargor da negativa. Que a cortesia preencha a ausência do favor e que as boas palavras compensem a falta da ajuda. O não e o sim são fáceis de dizer, mas requerem muito pensar. 71. Não ser contraditório. O procedimento nunca deve ser anômalo, nem por mudança de atitude nem por afetação. O homem sensato é sempre constante em seus julgamentos e invariável em sua perfeição. Só deve mudar se a situação mudar, em razão de causas justificáveis. Em matéria de justiça, a variação é ruim. Há alguns que mudam todos os dias. Mesmo a inteligência neles varia. Que dizer então da vontade e do comportamento? O que ontem mereceu seu sim hoje recebe o seu não, em um desmentir diário do rigor no proceder e em desfavo da opinião que dele se forma. 72. Homem de resolução. A irresolução é mais daninha que a má execução. As coisas mais se desgastam quando estão paradas que quando se movem. Há homens que são incapazes de decidir e dependem sempre de um impulso alheio. Por vezes, isso não se deve à perplexidade, pois seu julgamento pode ser vivo e sutil, mas sim à sua natural inércia. Perceber as dificuldades é sinal de destreza, mas o mais importante é superá-las. Há outros que nunca se embaraçam pois pensam e julgam com grande determinação, nasceram para exercer altas funções, porque sua compreensão ágil leva ao acerto e ao bom fluxo das coisas. Tudo resolvem sem tardança, e depois de resolver todos os problemas, ainda encontram tempo para outros. E quanto mais confiam em sua boa sorte, mais se empenham e com maior segurança. 73. Saber ser evasivo. Essa é a marca dos sensatos. Com gestos finos sabem livrar-se dos labirintos mais tortuosos. Com um sorriso elegante escapam da mais difícil contenda. O maior de todos os capitães encontra aí a sua fossa. Mudar o assunto é a melhor maneira de dizer não. Fazer-se de desentendido pode ser visto como grande elegância no trato. 74. Não ser intratável.
As verdadeiras feras vivem nos lugares mais povoados. Ser inacessível é o vício daqueles que são estranhos a si próprios e mudam de humor conforme as honras que recebem. A irritação não é meio adequado para alcançar a estima. É útil observar esses monstros intratáveis, sempre a ponto de soltar sua fúria incontida. Os infelizes criados chegam para falar-lhes como se entrassem na jaula de um tigre, com cautela e com receio. Para alcançar o lugar que ocupam, eles agradaram a todos, mas uma vez instalados desforram-se maltratando a todos. Deveriam dar atenção a muitos, mas com sua aspereza e enfado não atendem a ninguém. O melhor castigo para eles é deixá-los a sós com sua empáfia. 75. Tomar heróis por modelos. Há homens cuja grandeza faz de suas vidas exemplos e morredouros. Que cada um se propõe a prestigiar esses homens, não tanto para segui-los, mas para superá-los. Alexandre chorou ante a sepultura de Aquiles, mas não por ele sim por si próprio, pois que a glória futura ainda não lhe havia chegado. Nada excita tanto a ambição na alma quanto o clarim da fama alheia. A inveja sufoca, mas a vitória alenta a generosidade. 76. Homem de poucos gracejos. Percebe-se mais a prudência nos temas sérios, mais adequados a ela, que nos de riso. Quem sempre brinca não é homem sério. Eles são tratados como se fossem mentirosos e por isso não lhes damos crédito, a uns pelo receio que causa a mentira, a outros por sua fisgada. Nunca se sabe se falam com seriedade, o que é o mesmo que não tê-la. Nada causa mais desprazer que brincadeiras sem fim. Ganhasse a fama de espirituoso e perdisse a de sensato. Há momentos para o riso, no mais, que reine a seriedade. 77. Saber adaptar-se a todos. O sábio é douto com os doutos e santo com os santos. Assim é a arte de ganhar amigos, pois a similaridade gera benevolência. Deve-se observar os temperamentos e adaptar-se a cada um, transformar-se politicamente, sobretudo os que são dependentes, para seguir ao sério e ao jovial, cada um em seu próprio tom. Essa sutil estratégia requer talento e cultura, e é menos difícil para quem é bem informado e versátil no gosto. 78. A arte de tentar. A insensatez sempre age precipitadamente, pois os tolos são sempre audazes. Sua própria simplicidade não os deixa prever os perigos e impede-os também de aprender com seus erros. Já a sensatez age com grande cautela, a reflexão e a perspicácia são seus arautos e assim avança-se sem perigo. A precaução condena todo ato temerário ao malogro, embora a boa sorte por vezes o ajude. Quando o mar é fundo, deve-se avançar com vagar, para que a prudência e a sagacidade conduzam à terra firme. Nos baixios, como na conversa rasa, convém sempre jogar a sonda. 79. Gênio jovial. Não havendo excessos, é qualidade e não defeito. Uma pitada de bom humor é bom tempero. Os maiores homens valem-se também da graça e da elegância para colher simpatia, mas guardam sempre o ar digno, a sobriedade e o decoro. Outros fazem de uma graça um atalho para escapar de algum embaraço, pois há coisas que se tem de tomar como brincadeiras, mesmo algumas que outros levariam a sério. Com tais amabilidades cultivam-se os corações. 80. Atenção ao informar-se. Informar-se é crucial. O que vemos é muito menos do que o que colhemos por outras fontes. O ouvido é a segunda maior porta de entrada para a verdade e a principal para a mentira. A verdade normalmente se vê, raras vezes se ouve e apenas muito raramente chega em sua essência pura, menos ainda quando vem de longe, pois chega sempre misturada às coisas dos lugares por onde passou, tingida pelas cores da paixão, ora do bem, ora do mal, buscando assim tornar-se sempre mais impressionante. Tenha cautela com quem elogia e mais ainda com quem vitupera. Neste ponto é necessário concentrar toda a atenção para descobrir a intenção de quem fala, o rumo do seu pensamento, o lado para o qual se inclina. Reflita para separar o que é certo, o que é falso e o que está faltando. 81. Renovar o esplendor. Esse é o privilégio da fênix. A excelência envelhece e com ela a fama. O hábito diminui a admiração e uma ocorrência medíocre pode vencer a maior proeminência envelhecida. Deve-se buscar, pois, o renascimento na coragem, no engenho, na sorte, em tudo, mostrar sempre belas novidades, ter tantas auroras quanto o sol,
renovando a luz para renovar o aplauso, e a saudade quando anoitece. 82. Nunca se exceder, nem no mal nem no bem. O sábio resume toda a sabedoria à moderação. O excesso na justiça torna-se injusto, a laranja que muito se espreme torna-se amarga. Mesmo na fruição nunca se deve chegar aos extremos. A própria inteligência se esgota se exigida em demasia e o excesso na ordenha produz sangue em lugar do leite. 83. Permitir-se erros menores. Um descuido pode ser a maior recomendação das qualidades de quem o comete. A inveja leva ao ostracismo, tanto maior ele quanto mais injusta for ela. O mais que perfeito peça por não pecar e por perfeito vê imperfeição em tudo. Aponta erros no que é mais brilhante, ao menos para confortar-se. A censura, como o raio, atinge o mais alto. Que Homero possa então descuidar-se e exibir alguma falha no trabalho ou no propósito, mas nunca na razão para aplacar a malevolência em seus acessos venenosos, e atirar a capa sobre o touro da inveja e salvar assim a imortalidade da reputação. 84. Saber usar os inimigos. É necessário conhecer bem o uso das armas, não tomá-las pelo corte, para não ferir-se, e sim pela empunhadura, para defender-se, e mais ainda nas lutas contra a inveja. O homem sábio vale-se mais dos inimigos que o tolo dos amigos. Os invejosos estimulam o homem justo a remover montanhas de dificuldades, enquanto que os aduladores apenas o amolecem. A malevolência deu a muitos sua grandeza. A lisonja é mais perigosa que o ódio, pois dissimula as chagas que este abre. O sábio faz do ódio dos invejosos um espelho melhor que o dos próprios amigos, pois lhe serve para corrigir os defeitos. Deve ser grande a cautela quando se vive nos limites da disputa e do mal-querer. 85. Não ser o coringa. Quando o uso se torna abuso acaba toda a excelência. O que muitos cobiçam facilmente perde o valor. Infeliz é quem não é bom para nada, mas também o que quer ser bom em tudo. Estes perdem tudo por querer tudo ganhar. E ao final são tão desprezados quanto antes eram admirados. Isso acontece com todos os gêneros de perfeição, antes estimados por sua raridade, vêem-se abandonados por sua vulgaridade. O único remédio contra o exagero é guardar modéstia, para muita perfeição, pouca ostentação. Quanto mais luminosa é a tocha, mais se consome e menos dura. Quem pouco aparece recebe os prêmios da estima. 86. Prevenir a maledicência. As multidões têm muitas cabeças e assim muitas línguas para o descrédito e ainda mais olhos para a malícia. Quando corre entre seus integrantes algum boato, o prestígio do indiciado decairá e se seu nome a ele associar-se, como um apelido, sua reputação estará destruída. Em geral a matéria dessa fala miúda são defeitos que saltam à vista, mas há também línguas afiadas de invejosos que, com toda impudicícia, fazem circular entre o povo vozes de maledicência que arruinam mais depressa uma grande fama com uma anedota que com uma ofensa. É bem fácil adquirir uma fama porque a ninguém custa crer no mal e o difícil será depois desfazê-la. A sabedoria está então em manter-se em guarda e evitar toda maledicência, pois é melhor prevenir que remediar. 87. Cultura e esmero. O homem nasce bárbaro e redime-se da selvageria pela cultura. Ela forma as pessoas e quanto maior for, melhor será. Em razão dela pôde a antiga Grécia chamar bárbaro o resto do mundo. A ignorância é muito rude, e não há nada mais culto que o saber, mas mesmo a ciência é grosseira se não houver arte. Não é só a inteligência que deve ter apuro, mas também o desejo, e mais ainda a conversa. Há homens que se esmeram com naturalidade, nas qualidades interiores como nas externas e tanto nos conceitos quanto nas palavras, e também nas roupas que usa, que são como a cortiça sob a qual crescem seus frutos, os dotes da alma. Outros, ao contrário, são tão grosseiros que tudo o que fazem, mesmo a expressão de suas melhores qualidades, fica desluzido pelos seus ares rústicos. 88. Portar-se com grandeza. O grande homem não deve ser pequeno em seu proceder e sim buscar o sublime. Não é bom se ocupar em demasia com as coisas, sobretudo as de pouco valor. Embora seja de bom tom tudo observar, não é gentil em tudo aprofundar-se. Normalmente, deve-se agir com fidalga generalidade, que é uma forma de galanteria. Boa parte do poder está em dissimular. Deve-se passar ao largo da maior parte das coisas entre familiares e amigos e principalmente diante de rivais.
Todo exagero é irritante, quando não insuportável. Retornar a algo desagradável é uma espécie de mania. Normalmente, o comportamento de uma pessoa é formado por seu coração e seu esmero. 89. Compreensão de si próprio. Uma pessoa não pode ser senhora de si se não for capaz de fazer-se compreender no caráter, no talento, na inteligência e nas emoções. Há espelhos para o rosto, mas não para a alma. Esse é o papel da reflexão sobre si mesmo. E quem não souber definir sua imagem externa ocupe-se da interna, para poli-la ou para emendá-la. Compenetre-se em sua sensatez e perspicácia antes de se pôr em ação, verifique sua força, meça seus recursos e sopese sua capacidade. 90. A arte de viver muito. Trata-se de viver bem. Duas coisas logo acabam com a vida, a tolice e a maldade. Uns perdem a vida por não saber conservá-la, outros simplesmente por não querê-la. Assim como a virtude é o seu próprio prêmio, também o vício é o seu próprio castigo. Quem se apressa em abraçar o vício logo perde a vida e a honra. Quem se apressa em coerentemente abraçar a virtude nunca morre. A inteireza da alma comunica-se ao corpo, e a vida não só será boa por ser intensa, mas também por ser extensa. 91. Nunca agir com imprudência. O medo de errar, por parte do executante, torna-se certeza para o observador, principalmente se ele for um rival. Se no calor da paixão a decisão for insegura, quando esfriar a chama a imprudência se revelará. São perigosas as ações que a cautela põe em dúvida, melhor seria a omissão. A sensatez não admite probabilidades, caminha sempre sob a luz meridiana da razão. Como pode resultar bem um empreendimento que já no momento em que é concebido parece frágil? Se mesmo as decisões aprovadas intimamente com confiança podem fracassar, que se pode esperar daquelas que já começam titubeantes na razão e no pressentimento? 92. Juízo transcendental. Em todas as situações, e sobretudo nas que são decisivas, essa é a primeira e mais importante condição para agir e falar. Mais vale um grão de prudência que arrobas de sutileza. Assim se caminha com segurança, embora nem sempre com aplausos, mas a reputação de ser sensato é o maior triunfo da fama, e para isso basta satisfazer os mais sábios, cuja aprovação é a pedra de toque dos acertos. 93. Homem universal. O homem que possui os dotes da perfeição tem por si só o valor de muitos. A vida lhe traz a felicidade suprema, que se estende também aos que com ele convivem. A perfeição e a variedade são o prazer da vida. É uma grande arte a de saber cercar-se de tudo o que é bom. A natureza fez do homem sua obra mais completa e excelente, e ele, por sua vez, faz da vida uma arte universal que cultiva o conhecimento e a virtude. 94. Capacidade inesgotável. Se quiser ser admirado, o homem hábil não deve permitir que lhe sondem a profundidade do conhecimento e o alcance do seu valor. Que exponha a capacidade de sua sabedoria, mas não a de sua única inteligência. Que ninguém tenha sobre ele a vantagem de conhecer os limites de seu talento, que ninguém o alcance por inteiro. A opinião e a dúvida sobre a vastidão de seu espírito despertam mais reverências que sua exposição completa, por maior que ele seja. 95. Saber manter a expectativa. A melhor maneira de cultivá-la é alimentá-la sempre. Prometa inicialmente o bastante e continue a acenar com promessas ainda maiores. Não se deve jogar todas as cartas de uma só vez. O grande trunfo é saber moderar-se na força e no saber e ir dosando com cuidado o desempenho. 96. Da sensatez na intuição. É o trono da razão e base da prudência com a qual não é difícil acertar, é dom do céu, o primeiro e mais desejado, a peça mais importante da armadura, sem ela não se estará preparado, com ela nada faltará. Todos os atos da vida dependem de sua influência e serão bons ou maus segundo o seu julgamento, sempre em conjunção com a razão. Ela consiste em uma inclinação natural, que se orienta pela equidade e toma sempre o caminho mais acertado. 97. Conservar a reputação. Esse é o usufruto da fama. A reputação custa muito, por ser filha da eminência, tão rara quanto comum é a mediocridade, mas, uma vez obtida, conserva-se com facilidade. Exige muito, mas produz ainda mais. Torna-se majestosa quando ganha reverência devido à sublimidade de sua causa e de sua esfera de ação.
Mas toda reputação que tem substância conserva seu valor. 98. Dissimular. As paixões são as janelas da alma. O mais prático saber consiste em dissimular. Quem mostra sua estratégia aumenta o risco de perder. A prudência e a circunspecção devem dar combate à curiosidade do rival. Diante de olhos de lince, a solução é cobrir-se com uma nuvem de reserva. Que não se conheçam jamais as suas predileções para evitar que lhe importunem com discussões ou lisonjas. 99. Realidade e aparência. As coisas não são percebidas pelo que são, e sim pelo que parecem ser. São raros os que perscrutam o interior do que veem e muitos os que se satisfazem com as aparências. Não basta estar com a razão quando a ação praticada parece errada. 100. Homem esclarecido. Cristão, sábio, cortesão e filósofo é algo que se deve ser, mas sem ostentá-lo e sem afetá-lo. A filosofia está desacreditada, embora seja o exercício maior dos sábios. A ciência sensata anda desprezada. Sêneca introduziu em Roma, ela conservou-se por algum tempo nas cortes e agora é tida como impertinente. Mas viver sem ilusões sempre foi o alimento da prudência e o deleite da integridade.